comissão, e não é para brincar, nunca manifestei isso, nunca. E foi o mesmo procedimento que eu tive quando várias vezes fui no microfone defender a Polícia Civil com Polícia Judiciária e com exclusividade com Polícia Judiciária, recebendo muitas vaias de contrário, como também aqui recebi muitas contradições quando recebi delegados em paralisação que nenhuma comissão da Assembleia recebeu, ou policiais civis que aqui vinham em greve, onde nenhuma comissão recebeu, tá? Então eu quero deixar bem claro, qualquer uma outra manifestação dessa, a medida imediata vai ser esvaziar para todos os locais que estão em pé. A segunda vai ser identificar quem manifestar uma coisa dessa, tá? O ouvidor de polícia, eu quero que o senhor guarde bem, né? Guarde bem, né? Esse tipo de manifestação. Se o senhor está sendo constrangido aqui para manifestar uma opinião. Lamentável uma situação dessa. Lamentável. Por favor, senhor ouvidor. Bom, eu também gostaria de dizer que eu estive com várias autoridades. Eu estive com afastamento preliminar dos 2 investigadores, porque eles estavam cumprindo ordens. Eu não acho justo que quem está em seu cumprimento do dever e cumprindo ordens num procedimento legal, que eu repito aqui mais uma vez, eivado talvez de falta de bom senso e de um pouco mais de conversa, um pouco mais de bom senso. Para não ter que tomar outra providência. E aí, quem estava atrás dele, né, que eram, aí eles não sabem identificar se era um jornalista, se era o assessor do jornalista, quem estava lá, chama ele, seus bobos, palhaço. Foi isso que foi dito lá que eles estão descendo. Quem gravou esse vídeo, Rodrigues? Aí a fonte também eu não posso revelar, né? Tá. Não posso revelar a fonte assim, como jornalista. Mas o vídeo está disponível para ser entregue à comissão? Mas eu continuo afirmando o que eu afirmei no plenário. Eu não vi absolutamente nenhum crime, nenhum abuso de autoridade cometido pelos policiais. Nenhum, absolutamente nada. E a Itatiaia presta para todos nós, inclusive vou falar aí, abstraindo a minha condição de deputado, que ela presta para todos nós, enquanto sociedade mineira, um trabalho de altíssima relevância, é indiscutível. É indiscutível o que a Itatiaia faz. Eu me penitencio que tive muitas vezes voz da Itatiaia na condição de sargento, de grevista, de expulso e na qualidade de deputado. Mas nós estamos parecendo aqui discutindo algo muito pequeno para a gente fazer uma discussão como essa. Obrigado. João Vitor, também o mesmo, os 2 minutos, e depois do Eduardo Costa a gente vai continuar as intervenções. Só para colocar uma coisa com muita clareza, se fosse uma palavra do Eduardo agredindo o policial, estaria errado como qualquer... Não, Vossa Excelência colocou da seguinte maneira, que não dá para identificar se é a voz do repórter ou não. Estou dizendo taxativamente que não é. Não pode se parar dúvida em cima de uma coisa dessa. Não pode se parar dúvida e nem pode se levantar dúvida. Vossa Excelência disse agora há pouco que há dúvidas se era ou não. Então, estou dizendo de maneira clara, não é. Não sou perito judicial, mas por uma questão simples. Sou radialista. Sei qual que é a dinâmica do rádio. É impossível um radialista estar falando no ar, como ouvimos ali a voz dele, e estar falando na descida da escada. E digo mais, reconheço a voz que foi dita ali. Reconheço a voz de quem cometeu esse erro terrível, essa agressão que é inaceitável. Falo sem nenhum problema. É de um ex-funcionário da rádio. Um ex-funcionário. Olha... Um ex-funcionário. O que ele estava fazendo ali eu não sei. Mas que ele tem que responder pelo que ele disse, tem. Mas olha bem... Mas ninguém falou que foi ele. Qualquer pessoa que quiser ter acesso à Rádio Itatiaia, tem e com facilidade, porque a rádio franqueia sua porta aqui, menos a polícia, inclusive a polícia. Inclusive a polícia e inclusive para as demandas da polícia.
inclusive a polícia, e para as demandas da polícia. Se tem uma acusação que não pode ser feita, é da Rádio Itatiaia não franquear espaço à polícia quanto às suas necessidades. Essa talvez seja a maior das injustiças. Tal como o deputado Durval Ângelo coloca com muita propriedade que essa comissão sempre se fez presente de portas abertas nas necessidades dos excluídos, a Rádio Itatiaia também a fez. E a minha defesa aqui é inclusive pelo seguinte, porque eu não quero ver um dia um de vocês no microfone da Rádio Itatiaia para lutar por qualquer direito pessoal, individual ou de classe, ser cerceado do seu direito de falar lá por uma força superior. Então a defesa que vale para esse momento, vale para qualquer momento que for do interesse da Polícia Civil também. Jornalista Eduardo Costa, depois 2 minutos, Júlia, a gente tem que continuar. O corregedor vai ser o próximo, vai fazer uso da palavra. Só 2 coisas. Primeiro, uma senhora perguntou, e com certa razão, o que o moço estava fazendo lá. Eu preciso esclarecer para os senhores que não são afeitos aí o estudo da rádio todo dia, que todo dia tem um tantão de gente lá em qualquer hora. E nem há muita seleção na portaria. Eu já falei que isso é um risco. Vai chegando, eu queria ver do lado, pode subir. É assim. Inclusive na turma do bate-bola, viu, amiga? Você, ela e Pepe, ela aí. Ei, deixa eu explicar para você. Inclusive no programa que é produzido pelo patrão. Agora, ô Chile, eu queria uma reflexão sua, do Rodrigues e de todo mundo que está aqui. Uma das coisas mais difíceis para o repórter é quando ele recebe uma denúncia de que a polícia armou para ele. Você fala assim, pô, esse cara tá falando a verdade? Se for, esse cara tá sofrendo uma dor profunda. E se ele estiver falando mentira, eu serei muito irresponsável ao abrir espaço para ele. Agora, Chile, repara, meus amigos, repara, Rodrigues, que está escrito no boletim, se é que esse é o boletim, é o que mandaram para mim por e-mail. O boletim de ocorrência está escrito aqui: ao conduzir o preso até a viatura policial e ainda dentro da sede da emissora, o repórter Eduardo Costa e outros funcionários não identificados insultaram a equipe policial, cometendo em tese, inclusive, crime de desacato ao gritarem que se tratavam de policiais de bosta. Obrigado. Eu acho que essa questão que está no boletim foi outra abordagem que eu fiz na tribuna, que é gravíssimo. O boletim de ocorrência, ele tem que ser a fotografia real do momento. Isso é muito grave. E nós estamos acostumados, no período da ditadura militar, onde tanto arbítrio acontecia, está aí a Comissão da Verdade para mostrar isso. Isso é gravíssimo. Qualquer um perito pode ver claramente que não é a voz do jornalista Eduardo Costa. E além do mais, ele estava terminando o programa em estúdio, que nesse dia demorou 2 ou 3 minutos a mais, ultrapassando o tempo tradicional. Então eu acho que isso é uma questão que a gente quer que a corregedoria esclareça, deixando bem claro, nós estamos analisando Rádio Itatiaia, o mandado de prisão, a prisão acontecida dentro do estúdio. Cabo Júlio, 2 minutos, Cabo Júlio. Você não vai ler esse livro todo, não? Não, não. Só preciso contextualizar. Perfeito. E dizer que quando chegou à Assembleia essa informação de que os policiais cumpriram o mandato de prisão lá na Itatiaia, o deputado João Vitor Xavier foi à tribuna e com a seguinte informação, isso é público que está dizendo o seguinte: não, eu conversei com um amigo meu, um jurista, e ele me informou que os policiais de Pedro Leopoldo de Confins não poderiam cumprir o mandado de prisão aqui em Belo Horizonte. Aí eu só para colocar, já que o senhor me perguntou se está correto, eu fiz questão de dizer, não sou especialista no assunto, estou colocando a informação, mas não há como receber. Isso. E um amigo desembargador que é especialista no assunto teria dito que ele não poderia cumprir, teria que cumprir. Eu falei, olha, o seu amigo, não sei quem é, está errado. Os policiais podem cumprir o mandado de prisão em qualquer lugar. E eu disse o seguinte, olha, a única coisa que nós podemos discutir se houve ou não houve é bom senso. Se houve ou não houve. Estamos discutindo se houve ou estou dizendo que não houve. Quanto à legalidade, os policiais não têm uma vírgula de reparo na ação que eles fizeram. Foi essa a nossa
Com a palavra, Renato Patrício Teixeira, subcorregedor-geral da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Antônio Gama Júnior, subcorregedor. Talvez eu já esteja fazendo alguma previsão a partir do ano que vem. Excelentíssimo deputado Valândio, em nome de quem cumprimento os demais integrantes dessa mesa, excelentíssimo superintendente de Informações e Inteligência Policial, Dr. Márcio Simões da PAC, membro do Conselho Superior de Polícia Civil, representantes de entidades classistas da Polícia Civil, colegas, alguns dos quais conheço, não da corregedoria, mas da trajetória, ao longo da carreira, demais convidados. Eu gostaria de dizer inicialmente que ouvidoria e corregedoria possuem uma relação institucional muito próxima. Ela é bastante frutífera, não apenas para troca de informações em relação aos procedimentos que tramitam na corregedoria, mas também, muitas vezes, no sentido de dar uma resposta ágil em relação à ouvidoria que aportam na corregedoria. E já tivemos muito êxito em várias informações, às vezes apresentadas de maneira informal, que é inclusive do conhecimento público. Nesse caso específico, recebi a determinação do Dr. Renato Patrício comparecer na rádio, conforme já foi dito anteriormente, e após entrevistar os funcionários, eu produzi um relatório preliminar, e ao final do qual sugeri a apuração nas searas penal e disciplinar manifestada. No âmbito disciplinar, cópia desse feito será submetida a uma sindicância administrativa que vai abordar sob enfoque disciplinar, nesse caso. Eu acho que não tenho mais o que acrescentar aqui. Não tem que falar não, gente. Obrigado. Não tem que falar não. Delegado Antônio Gama Júnior, subcorregedor da polícia. Com a palavra... Desculpe, deputado. Desculpe, perdão. Eu gostaria de saber se essa manifestação foi em relação a minha fala ou se... não entendi. Foi em relação à sua fala, é o que eles estão manifestando uma intolerância muito grande para a convivência democrática. De liberdade de expressão, mas eu escutei. não fazer intimidação, minha jovem, não fazer intimidação. Essa não é a forma. Manifeste no silêncio ou no aplauso aos que agradarem, não dessa forma, tá bom? Se liberdade de expressão for isso, a sociedade democrática está muito comprometida. Se há o corregedor também, como ouvidor de polícia, se age desse jeito, é lamentável, é lamentável. Presidente. A pessoa que grita aí podia se identificar quem foi? Quem foi que gritou? Que tivesse pelo menos a dignidade de se apresentar aí atrás quem gritou, Use a sua liberdade. a firmeza. Não manifestações desse jeito. Presidente. Eu pediria o seguinte, que todos que estão em pé aqui, só como determina o regimento, só vão ficar aqui as pessoas sentadas, por favor. Eu pediria que todos, não, só ficarão aqui as pessoas sentadas. Estão suspenso o trabalho por 5 minutos para que a polícia judiciária providencie que cumpra o regimento. 5 minutos suspensa. Se levantar, vou sentar aí.
Senta no chão, tá sentada, senta no chão. A casa é dele, né? Tá coagindo, você é ele Os policiais civis que aqui se encontram, que a postura, gente, companheiro, só um pouquinho, que a postura do corregedor não é diferente, nem da PM, nem da Polícia Civil quando vem aqui, nós estamos calejados com isso. Postura de corregedor, eu disse aqui agora a mesmo o doutor Márcio Navac e pro Denilson, eu disse que ó, corregedor, ele vem para ouvir, é só ouvir. Porque o doutor Gama, ele não pode chegar aqui e falar, olha, o veredito ele não pode, porque se não fizer, já está comprometido, já está impedido, legalmente está impedido, porque viola o devido processo legal. A postura do doutor Gama é chegar aqui, é essa mesmo, não tem outra postura para ele. Vamos ficar, ter mais um pouquinho de paciência, não é dele não, é de qualquer corregedor. O dia que o corregedor da PM veio aqui, o coronel Ebert, o deputado Valor estava aqui, que ele começou aí um pouco mais e falou assim, olha, o senhor é corregedor ou o senhor já está julgando aqui o caso? Porque se o senhor for julgar o caso aqui, o senhor dá licença, eu não quero o senhor aqui não. Então, é vocês ficarem tranquilos, que o papel do corregedor é chegar. Os deputados estão dizendo que vieram aqui manifestar uma posição contrária, que eles entendem que foi exagerado. Então, se já houve a conclusão, o corregedor pode falar sim a respeito. E aí eu perguntaria ao corregedor Renato Patrício Teixeira, se o procedimento Antônio Gama Júnior, se já houve a conclusão, porque aí se já houve a conclusão, já encaminhou o Ministério Público, ele poderia falar com liberdade sobre o resultado. Gama. Presidente. Posso falar? Perfeitamente, Gama. Meus colegas, por gentileza, peço tranquilidade para os senhores, a corregedoria está trabalhando com toda prudência, né? Toda cautela, como sempre faz em relação a todos os casos, dando oportunidade para todos que lá comparecem, apresentar qualquer tipo de alegação que entender o caminho da sua defesa. Nos casos específicos aí eu recebo com surpresa essa informação, porque não houve conclusão. Não tenho. A última informação que eu tive do presidente. Correto. É que ele estava relatando o procedimento. Ah, então eu perfeito. não indaguei a respeito. O senhor que está presidindo o inquérito? Não. Doutor Luiz Flávio Cortá. É um dos subcorregedores da corregedoria. Certo? Presidente. Então está correto. Com a palavra, Paulo Felipe Gonçalves Sabac, delegado e presidente da Comissão de Prerrogativa do Sindepo Minas. Aos agentes da lei, aos militares do Corpo de Bombeiro, que trabalham diuturnamente na procura incansável da segurança pública. Foram colocados alguns questionamentos, e o primeiro deles, eu observo que foi quanto à apresentação ou não de mandado de prisão. Quanto a esse assunto, eu acho que não há qualquer tipo de dúvida ou equívoco, porque o artigo 287 do Código de Processo Penal expõe que, em casos de crimes inafiançáveis, é dispensável, no primeiro momento, a apresentação do mandado de prisão no seu cumprimento, quando, então, o capturado deve ser conduzido até a presença da autoridade judiciária, o que foi feito. Quanto a esse tema, eu acredito que não houve qualquer tipo de ilegalidade. Os policiais cumpriram o mandado de prisão, conduziram a pessoa que estava sendo buscada até a presença da autoridade policial, que comunicou a prisão até a autoridade judiciária, doutor Henrique, juiz de direito da comarca de Pedro Leopoldo, com ampliação de competência na cidade de Confins. Para vir aqui, nessa comissão hoje, eu estudei muito os procedimentos, estudei muito o que aconteceu, conversei muito com o doutor Jonas, conversei com o doutor Pedro Paulo, não é? E o que eu tenho a dizer é o seguinte: de antemão,
como presidente da comissão, uma pessoa que eu respeito muito, justamente pela busca incansável da promoção dos direitos humanos, e essa é a nova polícia judiciária que nós queremos estabilizar de uma vez por todas aqui no estado de Minas Gerais, e Vossa Excelência sabe, nós já tivemos em outras oportunidades conversando sobre isso. Correto. Mas como estamos em um ambiente extremamente democrático, um ambiente onde se expõe a opinião do povo, através de representantes legislativos, eu queria dizer, antecipar inclusive a minha conclusão, para depois fundamentar, que eu apoio inteiramente, sem qualquer tipo de vírgula, a ação dos policiais, em sua inteireza. A vida do policial civil, do policial militar, ela não é uma vida fácil, é uma vida muito difícil, principalmente quando nós nos colocamos em situações em que temos que decidir em segundos o que um magistrado decide em anos dentro de um gabinete. Mas observando esse caso concreto, eu percebo que os policiais civis agiram talvez com maior razoabilidade e bom senso do que se deveria. Porque o que a doutrina policial, a doutrina acadêmica de cumprimento de mandado de prisão estipula, era uma celeridade inclusive maior, deputado. Nós tivemos a oportunidade de ver aqui o documento que foi apresentado pelo Eduardo Costa, e eu já queria aqui ampliar as homenagens à Rádio Itatiaia e a todos os jornalistas e radialistas, por quem nutrimos imenso respeito e admiração. Eu acredito que esse fato não vai ser capaz de abalar anos de trabalho em conjunto. Mas o documento que foi apresentado aqui hoje, ele demonstra justamente o que no direito nós denominamos de periculo in mora, que é o perigo da demora do cumprimento de uma ordem de prisão. Quando o delegado presidente do inquérito policial solicita apoio imediato e urgente da Superintendência de Informação e Inteligência Policial, informando que as declarações que podem ser prestadas em um programa de rádio ao vivo podem prejudicar investigações, pode ocorrer ameaça a testemunhas, é absolutamente crível e razoável e de muito bom senso que tenha sido determinado o cumprimento imediato da ordem. E mais, os policiais, quando se dirigiram até a rádio e subiram as escadas, e nós enxergamos aqui com muita clareza as imagens que foram demonstradas, os policiais, ao adotarem esta postura, eles estavam nada mais, nada menos do que cumprindo o que determina a lei e o que determinava o mandado de prisão. Cumpra-se imediatamente. Quando os policiais chegaram até a porta do estúdio em que estava ocorrendo a entrevista, não vi qualquer tipo de arbitrariedade, de violência, mas o Estado naquele momento representa a força pública. E a força pública estava no sentido de prender um dos integrantes de uma organização criminosa que sangrava os cofres públicos do Estado e que prejudicava toda a sociedade. E que os policiais não sabiam se ele estava armado, se ele ia ameaçar uma testemunha, se ele ia inclusive ter o radialista naquele momento como refém. Diversas situações poderiam acontecer. E o que é razoável é que aquela ação se encerre o mais rápido possível, com segurança, com diligência e respeitando os direitos fundamentais daquelas pessoas que ali estavam. Os direitos humanos, essa nomenclatura é utilizada no plano internacional, porque nacionalmente ele é denominado direitos fundamentais pela nossa Constituição, tem como base o princípio da dignidade da pessoa humana.
princípio fundamental da República, constante no introito da nossa Carta Máxima. Tanto quanto a liberdade, que é um direito fundamental de primeira dimensão, a segurança pública também é um direito fundamental de segunda dimensão. E naquele caso específico, como estamos tratando de, em tese, um conflito aparente de direitos fundamentais, se aplica um princípio denominado de princípio da ponderação e princípio da razoabilidade na aplicação dos direitos fundamentais. Do ponto de vista deste delegado de polícia, falando pela presidência da Comissão de Prerrogativa dos Delegados de Polícia, mas eu acho que o que eu falo abrange qualquer policial, porque antes de ser delegado de polícia eu sou também um policial. A segurança pública naquele momento se sobrepôs ao direito de liberdade física. Tanto é verdade que existia uma ordem judicial para o seu efetivo cumprimento. Então, quanto a este aspecto, se houve razoabilidade, se houve bom senso, se houve legalidade, eu devo confessar a Vossas Excelências que estão aqui presentes, as demais pessoas que se encontram neste momento de efervescência da democracia, dos princípios republicanos, que poucas vezes em minha vida eu assisti uma ação tão prudente e legal quanto a que eu vi destes policiais. Nesse momento de mudança muito brusca no estado de Minas Gerais, é uma polícia civil que valoriza a dignidade da pessoa humana, protege o indivíduo, protege o cidadão, protege os direitos fundamentais, mas acima de tudo assegura a segurança. E nós temos que trabalhar sempre com esta bandeira, não é? Nós temos que trabalhar com a bandeira de defesa do cidadão. E é para isso que nós estamos todos os dias em nossas unidades policiais trabalhando. E é para isso que nós somos pagos para trabalhar. Então eu queria deixar aqui registrado o meu apoio incondicional e a minha opinião a respeito desses fatos. E como estamos em plena democracia e Vossa Excelência, deputado Durval Ângelo, presidente desta comissão, antecipou um julgamento informando que já havia entendido que houve ausência de bom senso, eu suplico a Vossa Excelência que diante desta minha fala, repense e mude de opinião, porque mesmo o ato de mudar de opinião é um ato muito inteligente, porque só não muda de opinião quem não pensa. Muito obrigado. Infelizmente, aconteceu, né, mas não pode abalar, eu entendo que não pode abalar o bom relacionamento que sempre vocês, jornalistas, principalmente a Rádio Itatiaia, teve com a Polícia Civil. Isso não pode. Eu até acho que esse problema poderia ter sido resolvido de outra forma. Uma reunião talvez até menor do que essa. Né? Porém, estamos aqui, né? Não trata-se de pedir desculpa, da gente, eu acho que tem que se entender, né? Verificando a postura dos policiais. Você conhece esse doutor Pedro? Esse doutor Pedro já tinha mandado buscar uma cópia lá na rádio, tudo. Eu disse, não, o delegado bom, não sei o que. Ele falou, claro, conhece, é parceiro. Pedro Paulo? O delegado-chefe da inteligência, Pedro Paulo, né? Shoa Fonseca. Pedro Paulo Shoa Fonseca. Eu falei assim, Claudir, sugere um negócio para o doutor Pedro Paulo. Quem sabe se ele topar, se amanhã cedo a gente não faz uma reunião na rádio, ele vai, a gente chama o presidente da rádio, eu chamo o presidente do sindicato dos jornalistas e dos radialistas, porque os dois foram parceiros na minha defesa, assim como o Denilson, os outros são da defesa dos senhores. Vamos ter uma conversa na rádio, quer dizer, quem sabe, com pedido de desculpa, e com uma boa conversa isso resolve. O Laudil retornou meia hora depois dizendo o seguinte, eu falei com o doutor Pedro Paulo. E no dia seguinte ele me disse, doutor Pedro Paulo ficou de conversar com os outros. Eu queria deixar isso claro. Obrigado, Eduardo. Abate, não é só o senhor que pensou nisso, não. Eu também. Eu acho que mais importante que isso é que o dia que eu passar imagens, que eu estou contra a polícia, eu estou ajudando o bandido, eu nunca quis ir. Kerrison Lopes. Duas categorias que têm uma importância muito grande com a sociedade, seja dos policiais e dos jornalistas, e que cumprem um importante papel na sociedade pelo interesse público. E nós já tivemos juntos, o Denilson é testemunha de muitos anos que já atuamos juntos, nós já tivemos juntos em muitas batalhas, esperamos que estejamos juntos em outras muitas atividades, reivindicações
defendendo o que há de comum, que possa ser de comum para a melhoria das nossas condições de trabalho, seja dos jornalistas, sejam dos policiais. Então a gente sabe e espera que isso aqui não vá dividir as nossas categorias e é por isso que a importância do debate aqui hoje, para que a gente saia não mais com essa ferida nesse relacionamento e do acontecido. E queria dizer para vocês que assim como o Denilson defendeu aqui a categoria, e defende muito bem no dia a dia a categoria que ele representa através do seu sindicato de classe, nós aqui também representamos, se o Valdir vai falar, representa os radialistas. Eu, como presidente do Sindicato dos Jornalistas, tenho a função, a obrigação de defender a nossa categoria. E eu queria relatar o que aconteceu do nosso ponto de vista, porque não estão preparados para esse tipo de situação. Viram 2 policiais armados, como tem que ser, porque estão cumprindo o seu trabalho, invadindo, estando dentro do estúdio, no local de trabalho dos jornalistas. E ficaram tensos, ficaram assustadas e pediram o nosso acompanhamento, e foi para lá que a gente foi analisar o caso. Então nós estivemos lá, conversamos naquele momento com o Eduardo Costa, conversamos com o presidente da Rádio Itatiaia, conversamos com o subcorregedor, que estava presente também, chegou antes da gente, que mostra também um acompanhamento e a importância que a corregedoria deu ao caso, que chegou lá antes da nossa presença e que foi acompanhar o caso. E nós confiamos que essa corregedoria vai fazer uma análise do caso. Ela vai ser isenta em analisar, já que está nas mãos dela, fazer análise. Quem vai julgar não somos nós aqui, não são os jornalistas, não são os policiais, mas ela é a entidade capaz, o órgão responsável e capaz para fazer essa análise. A gente sabe que vai fazer com isenção, sem querer punir inocentes e muito menos sem querer perseguir a profissão desses policiais que já foram relatados aqui, têm anos e anos de experiência. Mas para nós, do Sindicato dos Jornalistas, foi um ataque à liberdade de expressão que aconteceu, e as imagens mostram isso, porque não houve uma resistência à prisão do acusado, e que tinha um mandado de prisão para ser expedido pelo juiz. Mas apenas pediram, tanto o Eduardo Costa quanto os outros profissionais, como eu disse, jovens profissionais inclusive, apenas pediram que tivesse o bom senso, aqueles 2 profissionais, para que terminasse um programa que termina às 14 horas. E o reloginho ali mostrou que faltavam 5 minutos para terminar o programa, e a prisão poderia ser executada, porque era essa a tarefa que foi dada àqueles policiais, e eles estavam cumprindo o seu papel. Então a palavra que se usou aqui foi a falta de bom senso desses policiais, e eu queria que vocês entendessem o lado daqueles jornalistas. Então, quando eu cheguei lá, os jornalistas, tinham jovens jornalistas tremendo, chorando, porque estavam com medo da situação. Infelizmente, olha, felizmente, a gente não ouve só o que gosta, não. E se ele está dizendo com o presidente do sindicato jornalista, primeiro é um testemunho que tem credibilidade, como os outros testemunhos que tiver. Isso é a primeira coisa, tá? Continua. Se o senhor disse que os jornalistas estavam tremendo, assustados, porque nem na época da ditadura foi que eles falaram no ar no dia seguinte, inclusive falaram na TV Record, que todos devem ter visto que eles falaram que nem na época da ditadura a rádio tinha sido invadida. Eles falaram isso. O Eduardo não disse aqui, mas vocês comentaram isso no ar depois. Tá? Então tudo bem, então isso foi comentado. Então continua, senhor presidente. Obrigado, Val. Então, esse testemunho que a gente dá para ver o lado dos jornalistas quando chegamos, e eles exigindo do nosso sindicato, com razão, porque nós os representamos, que tomasse uma atitude.